pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Quem nunca travou na frente do papel em branco? Vamos esperar o Edgar para a gente começar o papo. Eu quero inventar um dicionário, palavras que possam tecer a rede que você usa, e os sonhos que você meu amor, me ensina a fazer uma Ei, canção Edgar. falando quanto custa. Olá! Ih, não tô te ouvindo. Você tá me Nós ouvindo? estamos. Aumentar aqui o volume. Tá me ouvindo, Edgar? Ah, agora tô te ouvindo. Nossa, tô escuro aqui. Você tá... Deixa eu ver, deixa eu apagar. Tá melhor. Tô achando que tô muito escuro. Tá boa a imagem aí pra você? Não, Tô te tá... ouvindo, tá um pouco embaçada, parece que a minha tá mais nítida. Mas tô te É, ouvindo, tô te vendo bem. Ah, então tá bom. Então, vamos que vamos. Esse negócio da tela embaçada, eu já tentei limpar aqui a tela do celular, eu não sei o que acontece. Porque deve ser alguma coisa no meu celular. Ah, será? Não é a luz, não, aí? Então, mas eu já tentei com vários jeitos. É, Tentei de tudo que é jeito. Então, com luz, sem luz, aí é que aqui eu coloco que vem ali, estoura. Ei, né? Thaísa, Hã? tem gente chegando aí, a Ó, Thaísa. Vocês estão olá, tá ouvindo a gente? Thaísa, está ouvindo a gente? e parece que não. Ih, será? Olá, você tá ouvindo a gente, Thaísa? Ah, olá, Olá. Thaísa. Acho que tá ouvindo, né? Senão tinha falado. E aí, Uhum. Edgar, tudo bem? Vamos fazer uma horinha aqui para ver se o povo Tudo. chega. Aqui em BH tá Sim. chovendo. Ah, é? Tá, tomara Eita, que a nós. conexão. Mas Ah, tá que tranquilo bem. até agora. Tá ouvindo, que bom, obrigada. E aí, você tá morando. Você mora onde mesmo? Esqueci. Agora eu tô em Campinas. Campinas. Ai, delícia. Aqui já choveu. Ah, já. Aqui começou a chover, tem uns 10 minutos. Chovendo bem, mas tá bom, tá? A conexão tá boa, tá tranquilo. Então, mas e aí, cadê meus pães de queijo? Você falou que se eu viesse pra live, você me dava pão de queijo. Eu só vim por causa disso. A quarentena, não tá dando pra fazer pão de queijo nem circular com as coisas por aí. Vai ter que ser o dia que eu for em Campinas. Não, mas pão de queijo Vou ter que levar o pão de queijo. Ah, bom. Ei, gente, sejam bem-vindos. Vou aproveitar e te agradecer, Edgar, por ter aceito o convite, né? Acho que o tema da escrita é um tema muito lindo. Muito... Falou, Pedro. Não, filho, eu falei Edgar. Pedro achou que eu chamei ele, meu filho. Ah, É o Edgar. Amor. É um tema que eu amo, né? Se escrever é uma das minhas paixões, assim. Então, acho que é uma conversa que eu gosto demais de ter, né? Acho que me nutre muito. A gente podia ir se uhum. apresentando, né? Enquanto as pessoas chegam. O que você acha? Sim, com certeza. Porque aí depois fica Sim, gravado também, se as pessoas quiserem ver de novo, né? isso vai E estar pegar no do IGTV. início, pegar do início, Uhum. aí eles podem também, podem ir lá e escutar, para as pessoas também não ficarem aqui esperando a gente, batendo papo Sim, aqui, com sem certeza. falar do assunto, né, que as trouxeram aqui. O que você acha? Sim. Não, acho isso aí. Vamos nos apresentando. Quem começa? Para o ímpar, não? Quer começar? Que aí depois eu já falo, me apresento e já falo também como é que surgiu a ideia da gente Ah, fazer essa então conversa. beleza. Pode ser?
Pode. Bora Então, lá. meu nome é Edgar. Meu nome é Edgar, eu sou escritor, sou terapeuta e eu trabalho com, além de escrever, eu gosto muito de fazer as pessoas escreverem. Então, eu abri uma editora chamada Livre Arte, e aí nessa editora a gente produz livros dessa forma, né? Com essa premissa de que todo mundo é escritor, todo mundo tem essa Tá. capacidade de se expressar por meio da escrita, mesmo que por algum tempo, como é o tema da live aqui, fique ali travado na tela em branco, né? Eu sou autor de um livro chamado Veja-me Nu, que é um livro de contos e crônicas, em que eu trabalho muito as minhas histórias, né? Não só as minhas, mas isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer desde sempre, contar história, né? Então, Uau, é bom demais. isso. Então vamos lá, meu nome é Poliana Vieira, né? Minha formação é em psicologia. Atualmente eu atuo com mulheres, ajudando mulheres a lidarem com o estresse operário, né? O estresse e a ansiedade, principalmente através do cultivo da autocompaixão e do cuidado, do autocuidado, né? Isso é um assunto que permeia minha vida também desde sempre. É, a escrita, ela também é uma das minhas paixões, assim, eu não sou escritora como a Edgar, mas quero Uhum. ser. Eu sinto que eu tenho expulsando em mim. Não sou escritora no sentido de não ter um livro publicado, né? Mas eu sou escritora no sentido que você traz, que eu escrevo, né? Eu escrevo, eu amo É, escrever, eu compartilho o que eu escrevo aqui nas redes sociais, então eu me sinto uma escritora, mesmo não tendo um livro publicado. A ideia dessa live surgiu e eu conheci o Edgar, né, mais de perto, porque eu participo de um projeto seu que chama Mulheres que Escrevem com os Lobo, aliás, super maravilhoso, né, um grupo de mulheres que uhum. se reúne com a sua orientação e a sua guiança para que a gente escreva, tenha no final do projeto um livro de contos, que é muito mais do que um livro de contos, na verdade. O livro de contos acho que vai ser Uhum. a Sim, materialização de um processo exatamente. que você vai poder falar dele melhor, mas que eu acho que não tem, de fato, um objetivo terapêutico, mas que ele é terapêutico, porque de alguma forma esse processo de escrever encontra também com muitas crenças, com muitos bloqueios, com muitas potencialidades, né, Edgar? Então, assim, a gente vive nesse processo, tanto na mentoria individual quanto em grupo, muitos encontros com a gente mesmo nesse lugar do que flui e no lugar também do que trava, né? Então, para mim, está Uhum. sendo uma experiência muito maravilhosa. E eu também, como Edgar, além de amar escrever, eu trago a escrita enquanto uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta terapêutica nos meus atendimentos, tanto individual quanto em grupo. Né? Tenho um grupo, eu tenho uma jornada, né? Um grupo terapêutico que chamei Eu Era Só Eu, onde a gente vai trabalhar essa questão das memórias da infância, muito através da escrita, de contar e recontar a nossa Uhum. história, de ver e perceber a nossa história por outros ângulos. Então, assim, a nossa história também encontra em muitos lugares a partir de um ponto em comum que é a escrita, né? Para mim é libertador, é um presente, enfim, assim. E aí, por causa desse projeto, eu tive essa ideia. Eu falei, vamos fazer uma live. Eu amo lives nesse formato, né? Sem um roteiro, a partir de uma conversa e da gente Sim. experimentar o que vai dar aqui a partir dessa conversa. E a gente É. convida outras pessoas que, aliás, gente, fiquem super à vontade para participar, para comentar, para falar de vocês, né? Para perguntar. A gente quer que essa conversa ela não seja só de nós dois, né? Que ela seja de todo mundo Sim, que chegar. exatamente. Porque é bem isso mesmo, né? Com esse lance da escrita. Muita gente que poderia estar escrevendo não escreve porque bloqueia, mas bloqueia não em coisas assim, sei lá, não tenho história para contar, por exemplo, né? Isso seria, diria assim, um bloqueio aceitável, né? Mas, assim, não é verdade. A maioria das pessoas tem, sim, muita história para contar, né? E o que acontece é que elas ficam travadas esperando, sei lá, escrever do jeito certo ou coisas desse tipo, né? Então,
A ideia é sempre aquela, né? De, gente, pelo amor de Deus, né? Escreve. Você é escritora, você é escritor, né? Nossa, Saramago dizia, né? Saramago nossa, dizia isso, né? Todos são escritores, né? A diferença é como uns escrevem e outros não, né? uau, é lindo isso. Nossa, Edgar, você tá falando você tá falando de uma coisa que para mim é tão forte, né? Porque a gente tem muito a gente foi educado para isso, né? Tem uma coisa que é certa e Hum, uma coisa que é errada. Isso pode, isso não pode. Isso é bom, isso é ruim. A isso. gente vive num mundo muito dual. E eu percebo que para nós mulheres, não sei como é que é para vocês homens, né, assim, mas para nós mulheres isso é uma coisa que pega muito, assim, ó. Ou eu faço um negócio perfeito, e aí eu não sei perfeito baseado em qual, em qual conceito de perfeição, né, porque se a Uhum, gente sim. pensar nas pessoas, nos seres humanos, se a gente for ver a história de cada um e conversar, você vai ver que todo mundo tem né, você também é terapeuta, né, você Uhum, sabe disso também, a gente tem angústias e coisas muito parecidas, né? Lógico que a nossa história, cada uma tem uma roupagem, uhum, mas se você for olhar ali os bastidores da vida de todo mundo chora, ri, se angustia, se uhum, alegra. É uma sim. experiência muito semelhante. E às vezes a gente fica colado nessa coisa, né, do certo, Hum, e aí a gente perde essa essência nossa do que eu acho que é uma coisa que você trabalha muito com a gente também, né, no processo. A gente perde essa essência de qual história que eu quero contar, qual história que me interessa, qual que é, porque a história, ela tá todo dia, né? O tempo inteiro. Sei lá, a história tá no cotidiano da vida. Às vezes eu escrevo hum, sobre coisas que me acontecem, assim, ali minha relação com meu filho, que, né, uma vez, por exemplo, eu escrevi sobre uma joaninha, que a gente estava nadando na piscina, e eu achei a joaninha, e eu tirei ela da água, e meu filho falou, mamãe, você salvou a joaninha, a vida da joaninha. Aí eu escrevi sobre essa experiência. uhum. Então, né, a escrita ela é muito a partir do que é vivo, né, dentro da gente. E às vezes a gente fica né, nesse preconceito com a gente mesmo de que tem que ter um certo. E aí a gente priva a gente mesmo de viver uma experiência com a escrita que talvez pudesse ser tão legal, né? Pra gente e pro outro, porque eu acho que a gente encontra com o outro também, né, através da escrita. Sim, com certeza. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é o lance da nossa própria história, né? Porque quando você fala, por exemplo, em biografia, já pensa na biografia daquela pessoa que de algum modo fez uma transformação no mundo. Só que a gente esquece que no nosso mundo, não importa o tamanho que ele tenha, a gente faz diferença. Então, por exemplo, qualquer coisa que eu faça, não importa o que seja, seja boa, seja ruim, qualquer coisa que eu faça impacta na vida, por exemplo, da minha filha. É a mesma coisa, qualquer coisa que você faça, né, qualquer coisa que esteja na sua história, impacta na vida do seu filho. Então, quer dizer, e quem que vai contar, né? Quem que vai contar essa história? Né? Esse é o ponto. Então, é muito bacana quando a gente pega e coloca e põe no papel, né? Que nem quem tem filho sabe como que é isso, né? Que às vezes conversando com a criança, que nem às vezes eu falo para minha filha, às vezes que nem, se passa em frente o lugar que eu nasci, papai nasceu ali, ela, né? Dá aquele, né? Então é isso, né? Então a gente precisa, né? Ai, que Registrar lindo. essas coisas, né? Ai, Então a que gente não lindo. tem essa mania de não valorizar a própria história. E também tem uma coisa assim de ficar às vezes preso em erro e em acerto, como se história fosse só a parte certa que a gente fez, vamos dizer assim, né? Né? Nossa. E esquece, né, que na verdade a gente é o que é por conta de tudo, né? De tudo. Não dá para falar isso serve, isso não serve. Isso é minha história, isso não é. Não, tudo é, né? Tudo é história. Nossa, a gente quer esconder, né? Tipo, não, agora eu vou. Também tem essa coisa, né? Da gente não saber lidar com as coisas que são incômodas ou que causam vergonha, e a gente quer negar aquilo, tipo, não, então eu não conto aquilo, eu faço conta que não existe, o negócio não existe, mas continua existindo, né? É, Só que não. exatamente. Ou, né, aquela coisa assim de, cheguei até aqui, né? Nossa. né?
cheguei. E você não fala como que você chegou, o tanto que você errou, né? O tanto de, de empresa que você fechou, por exemplo, né? Ó, o que que a Marina está falando aqui, ó. Penso que além do medo de escrever, da pessoa achar que não sabe fazer isso, tem outra questão que é a escrita permanece. Não é como a fala que o vento leva, a escrita é para sempre, sim. E isso traz mais responsabilidade, né? Que é aquilo, sabe? Aquela coisa do tá escrito, ganha força o que você escreve, Tem até um né? ditado que fala isso, não tem um ditado que fala, tá na ponta do lápis, não sei, tá É, escreveu, sei lá, escreveu, acabou. tem o escreveu, não leu, pau comeu, né? É desse, não. Se eu É lembrar, depois eu assim. falo. Mas sabe uma coisa que é Marina? É a Marina. A Marina Marina. Jardim. Marina. A É, Marina escreve também. Ai, seja bem-vinda, gente, Marina. Gente, aliás, se vocês acharem que essa conversa interessa para alguém, tem um aviãozinho aí, vocês podem clicar nesse aviãozinho e mandar para as pessoas, para elas chegarem e participarem também dessa conversa. Mas o Edgar e Marina, ouvindo o que a Marina trouxe, o que Edgar que você trouxe, Edgar, me veio uma coisa também que eu tenho, acho que feito as pazes muito, principalmente depois dessa pandemia, né? Que foi esse período, acho que de muita Uhum. reflexão, de muita introspecção, e eu tenho pensado muito sobre essa coisa da impermanência da vida, né? E uma das coisas que me travava muito para escrever mesmo as escritas, escrever para mim mesmo as escritas que quando eu não publicava mais Uhum. ainda, né? Aí Sim, vinha esse medo que a Mari está trazendo, nossa, eu vou escrever e vai ficar para sim, sempre, né? Eu vou gravar um vídeo, vai ficar para sempre. Mas aí eu sim. fico, foi até na terapia que me veio isso, assim, que me veio, né, a partir de um processo que eu vivi internamente, que é essa possibilidade. Meu terapeuta me falou uma vez assim, mas se você olha para o passado e pensa assim, eu faria diferente, que maravilha, celebra isso, quer dizer que você ampliou sua consciência, que você está pensando de outro jeito, que você não faria mais aquilo que você entende que é. Eu não É. gosto da palavra errado, que fica parecendo certo e errado, mas que não estava de acordo com seus princípios, né? Então, que Sim. ótimo, se eu olho para trás e falo, eu fiz isso e hoje eu não faria, quer dizer que eu evoluí. E se daqui a 10 anos eu olhar para trás e falar, nossa, eu escrevi isso, mas não tem nada a ver, tipo, eu vou falar assim, não, que Uhum. bom, parabéns para mim, quer dizer que eu estou evoluindo. Esse é um ponto, e o outro ponto é que a escrita nesse lugar do que está vivo, né, dos sentimentos, daquilo ali profundo, eu não sei se ela é tão. Não sei o que você pensa sobre isso, Edgar. Estou pensando aqui e a gente vai pensando juntos. Sim. Ela não é tão. Não tem por exemplo, eu vou escrever sobre uma perspectiva da minha história, ou de algo que eu senti ali naquele momento. Vamos colocar essa história da Joaninha, por exemplo. O que eu Uhum. senti ali naquele momento da Joaninha? Aquilo ali, tipo, foi o que eu senti. Talvez daqui a 20 anos, se eu encontrar com a Joaninha ou encontrar com uma outra experiência que eu senti aquilo, eu vou sentir aquilo também. Então, de novo, me parece que é sair dessa coisa do certo ou do errado, da avaliação, né? Será que vai. Sei lá, é só uma experiência, né? Assim, é só uma experiência, é só uma escrita, é só um livro. Para quem acredita em outra E eu, encarnação, é só uma vida. né? E vamos pensar o seguinte, que cada escrito, cada coisa que você escreve é como se fosse uma etapa do caminho que você percorre. Então, por exemplo, esses dias aconteceu isso, foi bem interessante. Que eu estava mudando de casa, né? E quando você muda de casa, você vai achando um monte de velharia, né? Então, e tem uma crônica minha, que na verdade foi a crônica que me fez querer ser escritor, para valer mesmo, né? Que é uma crônica que eu escrevi, eu tinha 13 anos, né? E com essa crônica eu ganhei um concurso nacional de contos, né? Aí foi muito interessante, que daí, nessas coisas de bagunça de mudança, eu me deparei com essa crônica, datilografada e tal, né? Aí eu Legal. peguei e fui ler, né? Fui ler, aí li, e aí foi muito interessante, né? Porque dá para perceber, se eu leio ali e percebo que foi alguém de 13 anos que escreveu aquilo, né?
Mas tinha umas Legal. sacadas na crônica, né? Que eu falei, putz, olha só. Tipo, o escritor já estava lá mesmo, né? Porque tinha essas sacadas. Mas então, mas se eu for olhar hoje, eu falo, nossa, que ruim, né? Né? Mas não é, é uma coisa que é evolução mesmo, né? Então, e aí a questão é que eu escrevi com 13, depois escrevi com 14, com 15, com 16, com 17, até chegar hoje nos 48, eu sempre escrevi. Então a minha escrita foi evoluindo, né? Isso é com todo mundo, né? Só que se você escreve lá, né, na redação da escola e você parou ali, quando você voltar a escrever, é provável que você volte ainda a escrever na redação da escola, tá? Uau. Então é uma evolução, cada escrita é uma evolução, é um passo. Nossa, que legal você tá trazendo. É tão terapêutico mesmo escrever, né? Você tá me falando isso, tá me vindo totalmente um processo terapêutico, porque a gente às vezes faz isso, né? A gente tem as habilidades, a gente tem a potência dentro da gente, isso é inegável, né? Mas às vezes a gente foi tão treinado a ter aquele tipo de comportamento, a lidar daquele jeito com aqueles determinados sentimentos, que você vai fazer daquele jeito, né? Igual você vai escrever, o que você está falando agora, mesmo com 48, se você não escreveu, você vai escrever Uhum. como com aquela experiência dos 13 anos. Não que você tenha 13 anos, não é isso. Isso, Mas à medida que você vai escrevendo, você vai evoluindo, né? E não necessariamente precisa ser isso, no tempo cronológico que, né, que vai ser, que seria né, nessa coisa de 13, 14, 15 anos. Mas é muito legal isso. E para mim, a escrita, ela tem um lugar de me ajudar a tomar distância, às vezes. Às vezes eu percebo que eu me embolo muito nos sentimentos e nas experiências. E quando eu escrevo, coloco no papel, eu percebo que eu consigo tomar uma certa distância para eu poder elaborar de alguma forma aquelas experiências, sabe? o tal do ver de fora, né? Ver de É, aquela fora. coisa, né? Ver de fora. E é isso mesmo, porque vamos imaginar que. Não, não é nem imaginar, é isso. Concretamente é isso. Que a escrita é uma materialização. É que nem quando você. Aquela coisa da foto impressa, né? Da foto que antes a gente revelava e coisa e tal. Né? De pegar na mão e ter o álbum. Né? É uma materialização da imagem. Né? A escrita não é muito diferente. Também é uma materialização da imagem, é uma materialização do sentimento, é a materialização de algo que aconteceu, né? Então, a hora que você escreve, é como se aquilo chegasse na Terra, mesmo, Nossa. provavelmente. E aí você consegue olhar. E aí você olha mesmo, de fora. Isso é muito Nossa. bacana. É que Nossa, nem quando eu pego. Não, se quando desculpa, eu pode pego continuar. porque assim, eu escrevi o livro, né? E eu li várias vezes enquanto estava escrevendo, né? Mas depois que eu publiquei, eu não li mais. Aí eu fui ler agora recentemente, né? E aí é interessante, porque é muito isso mesmo, é como se você visse, sabe aquela coisa que nem tem fala de sonho, né? Que você está fora do corpo vendo você? É mais ou Aham. menos isso. Como se estivesse no filme da sua vida, no telão Né? lá, e você tá lá sentado lá na plateia assistindo. Uhum, Nossa, é muito exatamente. legal. Ô, gente, e essa coisa da escrita é muito doido, né? Eu lembro, você falando dessa coisa da tela, e eu lembro de diário. Quando eu era mais nova, eu escrevia muitos Sim. diários. E eu lembro que quando eu tinha, sei lá, talvez uns 13 anos, 11, 12, Uhum, os meninos da escola pegavam. Eu levava o diário, porque eu escrevia coisas lá que eu não uhum, queria que ninguém visse. Tinha aquela coisa da insegurança e tal, então eu não deixava em casa. Eu levava para a escola o diário na mochila. Teve um uhum. dia que o menino pegou esse diário e ficou jogando de um pro outro, Edgar. De um pro outro, o diário. E eu lá, igual, sabe aquela brincadeira da bola que você joga um pro outro e eu lá no Uhum. meio. Gente, aquilo me deu um pavor. Um pavor. Aí depois eu consegui, eu vou contar o final da história, né? Eu consegui resgatar meu diário e ninguém leu. Mas aquilo me deu um trauma que eu parei de escrever. Olha que doido isso. Olha que loucura, né? Como é que as experiências que a gente vive, que traumatizam, a gente ficam marcadas.
Uhum. E isso, né, mobiliza, assim, eu lembro que, nossa, eu fiquei numa agonia de pensar que alguém pudesse ler aquele negócio, que eu parei de escrever, eu falei assim, não quero correr esse risco, não quero correr esse risco. Então, e essa coisa do diário, nossa, isso é tão importante. E não é à toa, por exemplo, que nem hoje, né, que eu faço projeto de escrita com mulheres e só com homens. E claro que só com mulheres é muito mais fácil. Tem, assim, não é que é muito mais fácil, as dificuldades são bem diferentes, mas a dificuldade da mulher não é necessariamente escrever, é isso, né? Não é necessariamente escrever a dificuldade, são outras, né? E do homem não, do homem é difícil começar a escrever mesmo, né? E o diário faz muita diferença nessa história, né? E aí entra o jeito que a nossa sociedade é toda estruturada, machista e tal. Porque diário é coisa de menina, né? E o papel do menino é simplesmente roubar o diário. Olha, eu tinha nem pensado nisso. É infernizar a vida da menina que tá lá escrevendo. Não, roubar diário é uma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, se alguém conseguia roubar um diário, era como ter achado um tesouro, né? Não, porque daí você já sabe se ela gosta, se ela não gosta, de quem que ela gosta, né? E coisas mais picantes, você sabe. Nossa, que doido isso. E que interessante você falar disso mesmo, porque tem a ver mesmo com a forma como a gente é educado, né? Tipo, é coisa de menina. Sentir é coisa de menina, diário é coisa de menina, brincar de boneca é coisa É, de menina. Aí depois os homens crescem, ficam aí sem saber lidar com sentimentos, aí, enfim, né? Tem filho, não sabe como que cuida do filho, aí a gente reclama. Assim. Eu falo, eu não é, sou homem, mas eu tenho um filho que é um menino, e eu falo que só depois que ele nasceu que eu consegui ter noção dos desafios que o homem vive, né? Enquanto está inseridos em uma sociedade machista, sexista, racista, igual a sociedade que a gente uhum, vive. Porque eu tinha muita noção do que era isso na perspectiva da mulher. Não que eu uhum, saiba, né? Eu não sou um homem, acho que eu vou morrer sem saber. Mas por eu ter um filho menino, eu comecei a escutar o que as pessoas falavam com ele, né? E ele, às vezes pequenininho, brincando com a menina, o povo falando que ele tá namorando com a menina, e caía, machucava. E aí ia chorar, falar, não chora, homem não chora. Gente, eu olhava aquilo e ficava horrorizada, ainda fico até hoje, né? Mas acho que eu comecei a empatizar mais, sabe? Assim, com esses uhum. desafios que os homens também vivem, porque na verdade uma sociedade desse jeito não é boa nem para homem nem para mulher, né? Mas enfim, só para fazer um Não, adendo não. aqui ao que você, ao que você trouxe, É, fugindo um pouco, mas não fugindo. A uhum. Marina tá falando que, mas penso que a ideia, o sentimento independe, será? Eu não entendi. Você entendeu, Edgar? Peraí que eu não tô vendo. Ah, Ela falou, tá, não tô seria lá. se tem a ver, mas penso que melhoramos na técnica. Ah, tá, agora eu entendi. Não sei se tem a ver, mas penso que melhoramos na técnica, principalmente se pensarmos em gênero. Mas penso que a ideia e o sentimento independem, será? Ai, que ótima pergunta. Pergunta ou colocação, sei lá, ou instigação, né, ou instigar aqui para que a gente possa prosear aí. Sim, então, porque é aquilo, né, que eu sempre falo da escrita. Eu acho que na escrita, eu sinceramente não sei como são as outras artes, né? Mas na arte literária, cabeça e coração trabalham muito juntos, né? Trabalham assim, e os dois trabalhando juntos e cada um no seu papel, adequadamente. Então, assim, sentir, a gente sente. E o sentimento vem. E o sentimento vem, assim, não importa o que você escreva, não importa se você está colocando isso num diário, num bilhete, se você está riscando a parede, sabe, o sentimento ele vem, ele sempre está ali, né? E a escrita, né, ela ajuda, né, nessa expressão. E a cabeça e que faz, assim, vamos dizer assim, o trabalho de lapidação disso. Que daí, no racional,
você ajusta de modo que não seja simplesmente uma expressão, mas seja uma expressão que o outro também sinta, que o leitor também sinta, né? Que ele cate e, né? Aí que entra técnica, que entra, né, outras questões, né? O estilo e tal. Na poesia, por exemplo, no gênero poesia, essa coisa do sentimento é mais. Tá, saiu, né? Saiu e imprime. Agora, quando fala ali de crônica, de contos, de romance, já não é tão assim, né? Tá, vem. Mas aí depois você vai lapidando. Então, aí a Marina está falando que ela está pensando na poesia, principalmente. Exatamente. Né? Agora, então, agora uma coisa que eu tenho pego muito, por isso que eu gosto de falar muito desse lance de escrever a própria história. Porque a poesia, eu acho que ela dá conta disso mesmo, ela dá conta dessa expressão de sentimento. O sentimento vem, e vai para o papel. Beleza. Agora, a poesia, ela não, ela sozinha não dá conta de escrever histórias de vida, de contar a história das pessoas, né? Claro que tem, né? Tem poetas que fazem isso, né? Mas que são pontinhos fora da curva, né? Mas de um modo geral, você vai fazer isso na crônica, no conto, no romance, né? E aí você tem que estar inteiro, cabeça, coração, tudo ali. Ai, que interessante. Interessante. Não tinha parado para perceber isso, não, mas é mesmo. Eu tô lembrando aqui das poesias e dos contos que eu li. É, é diferente mesmo. É como se a poesia isso te impacta e o conto é como se você navegasse, né? A poesia você dá um mergulho e volta. O conto você vai navegando ali com o autor até desembarcar ali, né? Daquele navio que você entrou com ele. Que Por isso que eu falo muito em guiança, né? Você está guiando o leitor, você guia o leitor, né? Isso, né? Que Essa coisa de legal, sentir. que legal. E eu tô lembrando que você tá falando, e eu tô lembrando, né, de uma coisa que eu tenho sentido e percebido em mim. Eu falo que eu tô nesse momento numa crise existencial da escrita, depois que eu entrei no projeto com você, porque de fato eu tô desconstruindo alguma coisa para construir outras coisas, que é o ciclo, acho que é o ciclo de vida, morte e vida que acontece na vida da gente, né? Em momentos importantes, né? A gente fala muito de renascimento, mas a gente esquece que para renascer precisa morrer alguma coisa, né? Então, eu tô sentindo que eu tô nesse É, processo, né, de vida e morte, assim, né, no meu processo de escrita. E uma das coisas que eu tenho achado bem interessante é esse lugar, né, de... Você fala isso, né, do coração e da mente. Você fala, não, vamos agora trabalhar com... Você não fala exatamente, você fala depois, mas você convida a gente para esse processo. Vamos colocar o coração, vamos lá, galera. E depois, para aí, agora vamos colocar a mente, né? Vamos racionalizar. Porque isso era um desafio que eu sempre tive, assim, em relação à escrita terapêutica ali, que era uma escrita para mim mesmo. Que é isso, ok? Tem um momento que é isso, é descarregar. Tipo, tira de dentro de mim que isso aqui tá me consumindo. E tem um outro momento que é o momento de elaborar, que é onde eu começo a entender, a separar. Tem um processo, tem uma técnica, inclusive, da comunicação não violenta, que é uma. Não é uma técnica, é uma ferramenta da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta é um universo, é uma ampliação de consciência, não é uma sim. técnica. Mas tem um processo que a gente chama de autoempatia, que é quando eu vou aí elaborar e entender o que estava por trás da minha ação, o que estava cuidando. E aí eu vou Uhum. discorrer mais, assim, dessa escrita, ou criar um diálogo comigo mesma. Aí eu vou num outro processo. Não necessariamente é um conto, mas é um processo que tem mais a ver com uma elaboração, com o racional, que eu sempre prezei muito por esse lugar do coração, do sentimento, que para mim é muito importante eu estar conectada, né, com o que é muito essencial, muito valoroso na minha vida. Mas é isso, precisa dessa costura também, né, e da orientação, para não se perder também, né? Sim.
E é interessante que você está falando, né? Dessa coisa dessa expressão e tal, né? Da comunicação não violenta. E, e no caso, é interessante que a escrita, né, é sempre um exercício de... Você sempre está exercitando a escrita, né? Porque, por exemplo, na hora que você tá ali escrevendo, né, e você está criando, por exemplo, você está colocando pigmentos nesses personagens, né? E para você realmente ser fiel, né, a esses sentimentos, você precisa sentir o que aquele personagem sentiria. Então tem muito isso, né? Uau, nossa, é muito isso. É interessante que às vezes eu escuto as pessoas falando, né? Nossa, parece que estava falando de mim, às vezes vocês, não sei se são mais especialistas, assim, ela fala assim, nossa, gente, eu li, parecia que você tá falando, eu falo muito de mim, das minhas próprias experiências, e ela fala, nossa, parece que você está falando de mim. Porque eu acho que é acessar esse lugar que você está trazendo, né? Da empatia, dessa conexão, desse fio, assim, né? Quando eu falo que eu estou muito triste porque minha mãe faleceu, quem já viveu essa experiência da mãe ter falecido, ela se conecta nesse lugar do que vem atrás da palavra, né? Que é o sentimento, é a experiência viva, né? Mas, Edgar, conta pra Uhum. gente aí como é que surgiu essa ideia desse projeto, tanto com mulheres, e agora, inclusive, as inscrições estão abertas, né? Para a turma dos homens. É. Como é que surgiu essa ideia de fazer um grupo de mulheres ou um grupo de homens para a gente fazer um livro juntos? Que maravilhoso isso! O individual e o coletivo nessa dança É, maravilhosa aí, né? Que eu acho que é o que a gente está precisando nessa sociedade. sim. Olha, muito bacana, porque o que que acontece, né? Eu escrevi meu livro, tá? E aí eu estava num processo de procurar editora, tal, mas eu tenho alguma experiência, né, editorial, tal. Eu falei, quer saber, né? Eu vou montar a editora, eu vou publicar, só que não é para ser a editora do meu livro, né? E aí, mas eu também não queria ser, sabe, assim, uma editora tipo gráfica, né? Você manda, eu imprimo, né? Não, aí eu falei, tá, o que seria um livro, né? E aí me veio muito isso, né? Essa premissa de, todo mundo escreve, né? Por que que, né? Todo mundo poderia escrever, por que que não escreve? E porque muita gente me procura, né? Já procurava antes, né? Falando, queria ajuda, não estou conseguindo escrever e tal. Eu sempre gostei muito de ajudar. E aí, tem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Assim, eu não li o livro, eu li assim, só a primeira parte ali, a introdução, né? Mas eu sei o quanto esse livro, até por ser terapeuta, eu sei o quanto esse livro é importante, né? Não só para as mulheres, eu sei o quanto esse livro é importante. Mas aí me veio um pensamento assim, falei, poxa vida, né? Tem tantas mulheres que se transformam a partir dos contos que a autora escreveu, que eu esqueci o nome dela agora, me fugiu, deu branco, Clarissa mas Pinkola Estes. isso. Então, Aqui. né, isso. Então, tanta gente, tantas mulheres que impactam e mudam a vida a partir dos contos que ela escreveu, e eu falei, poxa, e tantas mulheres, né? Tem tantas histórias para contar, será que elas não podem impactar outras mulheres com as histórias delas? Né? Foi esse o primeiro pensamento, né, que veio. Aí eu pensei, Tá. tá, mas falei poxa, será que não vai pegar mal, né? Eu, um homem, né? Trabalhando a escrita com as mulheres, né? Não vão falar, né? Tipo, poxa, mas com tanta mulher escritora, você vem aqui querer ensinar a gente a escrever, coisas desse tipo.
Aí eu peguei, e aí eu peguei e falei, quer saber, então vou escancarar esse negócio, né? Aí que me veio o nome, né? Mulheres escrevem com o lobo. Aí eu fiz uma pesquisa, fiz uma enquete com algumas amigas, né? Do tipo, vocês acham que vão me cancelar na internet, né? Alguma coisa assim. Vão Eu me falava, bloquear no não, Instagram? tipo, por aí. Casa, né? De ali cada um. E aí eu faço, né, as mentorias, né, em grupo, individuais, ajudando, né? E aí foi legal, porque isso me incentivou a fazer com os homens, porque então eu já venho, né, e trabalho muito e participo de grupos de homens, né, enfim, sei de toda essa dificuldade pela minha própria experiência, mas pelo convívio, do quão é difícil para o homem expressar seus sentimentos, mas aí nesse trabalho com as mulheres me veio essa coisa, tá, então vou fazer com o homem também, só que meia coragem, porque com as mulheres eu estou fazendo contos, né? Com as mulheres, com os homens eu estou fazendo crônicas, que é mais curto. Esse cedo mesmo. O que que faz a gente travar diante de um papel, folha em papel em branco, de um papel em branco? O que que acontece? E tem hora que a gente chega ali e fala, gente, Deus vai ter que descer aqui na Terra para... Ó, eu falei travar e o Edgar travou. Edgar? Oi, Eu falei, eu perguntei agora. em relação a travar e você travou, em geral, literalmente. Então, pois é, aí eu não entendi o que você Tá me perguntou. ouvindo? Agora eu tô. Tá me ouvindo agora? Agora O sim. que que você acha nesse caminho seu aí? O que que faz a gente travar diante de uma folha de papel em branco quando a gente vai escrever? Ixi, não entendi. Peraí, pergunta de novo. O que que faz a gente travar diante de uma folha de papel em branco? O que que faz a gente travar? Não uma resposta, mas É, algumas hipóteses aí. ah, O que que sim, acontece quando a gente sim, pega um papel em sim. branco e pensa assim, meu Deus podia descer aqui na Terra para para me ajudar, porque não está aí não. Então, primeiro, acho que a primeira coisa que tem que dizer em relação a isso, sobre o papel em branco, esse travar no papel em branco, a primeira coisa, primeiro ponto, é que isso não é coisa de iniciante travar no papel em branco. Isso mesmo uma pessoa experiente e tal, não, você está falando de algo que não é fácil. Imagina um trabalho difícil, qualquer trabalho que seja difícil, né? O cara experiente, por mais que para ele já seja fácil, né? É fácil porque ele já enfrentou mais dificuldades, mas é fácil também porque ele tem clareza que é difícil. Ele sabe que é difícil. Por exemplo, um piloto de avião, né? Tá, um erro dele, ele e centenas de pessoas morrem. Então, por mais que seja fácil para o piloto de avião pilotar um avião, ele sabe, ele tem consciência que é um trabalho difícil. Então, eu começo por aí pelo seguinte: se você sabe que aquilo é difícil, você fica mais tranquilo. Você não começa a entrar numa neura de que, ai, que vergonha, eu quero escrever um negócio que é tão simples e não consigo. Não, não é assim. É difícil para todo mundo, inclusive para quem é experiente. Só que quem é experiente, né? Aí voltando àquela história que eu falei do Luciano, se me pedir para escrever redação
de vestibular. Tá, redação de vestibular, em 2 segundos eu estou escrevendo, né? Porque é um tipo de dificuldade que já não é mais tão difícil. Agora, por exemplo, se eu nunca escrevi um romance, né? Eu já escrevi contos, já escrevi crônicas, escrevi. Para escrever um romance, não vai sair assim, né? Eu vou ficar um tempo ali, lutando ali, brigando com a folha em branco. Então, esse é um ponto, né? O outro, que aí eu acho que é seguido desse, é que daí começa a autocensura, autojulgamento, aí, né, aquilo que eu falei, né, escrever com chicote. Né, a pessoa, em vez de escrever com caneta, escreve com Você escreve com chicote. caneta, não é com chicote, não. Isso, então. Aí esquece que chicote não serve para escrever, né? O que serve para escrever é caneta. Né? Mas a pessoa fica escrevendo com chicote, do tipo, tentando encontrar as palavras. Isso eu já ouvi de monte. Tentando encontrar as palavras certas. Gente, não tem palavra certa, né? Não tem palavra certa. Não tem, sabe, tentando ser erudito na primeira frase, né? Não, sabe assim, se você vai escrever, por exemplo, você quer contar que está com dor de barriga. Então, em vez da pessoa escrever ali, sei lá, vamos supor que seja na terceira pessoa que está inventando um personagem, Maria. Em vez da pessoa escrever Maria está com dor de barriga, ela fica ali tentando imaginar, porque Maria sentiu um leve descompasso abaixo do umbigo que lhe fez. Não, gente, deixa isso para depois, né? Primeiro, o que é importante é que Maria está com dor de barriga. Ponto. Então, agora ela precisa de um banheiro, né? E assim, aí você vai, ponto. Simples assim. Aí, aí vem a parte do mistério, né? Será que tem papel? E agora? Tá vendo? Isso aqui é uma crônica, né? Aí, no caminho até chegar, pode ser todo o desespero da Maria, pensando se tem papel ou não, e ao mesmo tempo tentando segurar, e enfim, né? Mas de uma maneira assim, bem Uau. simples. Bem simples. Sem. Qual que é a palavra certa? Aí, por exemplo, você vai falar. Aí, a hora que Maria. Né, você vai falar das vontades da Maria. Né, aí a pessoa fala assim: ai, mas eu não quero falar que a Maria está com vontade de fazer cocô. Isso é feio, meu Deus, não. Aí ela vai falar: Maria sentia. Né, um certo, sei lá, né, um desejo longínquo de evacuar, né? Flatulências. É, então não precisa disso, não precisa, né? Tem uma coisa tem uma história que eu gosto muito, que eu não sei se você conhece a história da Zélia Gattai, que a, Não. a, que a Zélia Gattai, né? Que é esposa do Jorge Amado, né? Mas também Ah, escritora, sim. Sim. né? Você Também falou escritora, dela. escreveu um livro clássico na literatura brasileira, que é Anarquistas, Graças a Deus, né? Então, olha só a história. A Zélia Gattai, quando ela casou com Jorge Amado já era escritor famoso, já era conhecido e tal, né? Mas a Zélia entrou ali na vida dele, né? E eles formaram esse casal aí tão, né, reconhecido. E a Zélia que datilografava os manuscritos do Jorge Amado. Né? Então, imagina, olha só, né? Então, ali, então, fazendo essa leitura. E isso também é algo muito importante que eu sempre bato, né? Não existe escrita sem leitura, né? Senão você não tem repertório para poder escrever.
E aí a Zélia Gattai ali, né? E aí a Zélia Gattai tinha uma vontade, assim, sabe aquela vontade que fica ali, né, escondidinha, de escrever a história da família dela. E aí, assim, ficava ali, mas ela não tinha coragem, ainda mais ali, né, junto com o Jorge Amado. Aí um dia ela pegou e É, falou para ele, né? Pegou e falou, olha, sabe, ai, sei lá, sei, de repente às vezes dá uma vontade de escrever, né? E aí ele pegou e falou para ela, falou, ó, escreve, escreve, mas não se pirata, jeito, né? Sem, né? Não fica querendo ser intelectual. Eu também, ele falou, eu também não sou intelectual, né? Então, sabe, não vai por esse lado. Aí ela tomou coragem e começou a escrever. E aí também, assim, muito nervosa, tomou coragem e deu para o Jorge Amado ler, né? E assim, esse livro e aí isso que ela escreveu foi a história da família dela, que é Anarquistas, graças a Deus. nossa, que legal. Nossa, fui te escutando aí, fui pensando também assim, na minha experiência quando eu convido as mulheres para escrever. Né, na terapia, não é uma escrita que ela vai, né, publicar, ou nem. Enfim, é esse lugar mesmo de encontro com você mesmo a partir de um outro lugar, que não só da fala, mas da escrita. E eu percebo muita comparação, sabe? Assim, acho que uma das coisas que fazem a gente travar tem a ver com essa coisa de comparação, né? Eu fico imaginando, imagina se a Zélia falasse, eu preciso escrever igual o Jorge Amado. Ela não escrever nem o Então, que nem o que estava vivo nela, nem lugar nenhum. né? Então, acho que isso é uma né? coisa muito forte na gente, né? Acho que duas coisas, três coisas eu acho que você foi falando aí e foi me tocando aqui. Uma delas é essa coragem, né, da gente falar com a nossa própria voz. Uhum. E isso é maravilhoso. Tem uma tia minha que Isso, escreveu um livro da nossa história e para mim isso é um presente, porque eu me olha. reconheço ali a partir daquela história, porque é a história dela, mas é a minha história. Então, para mim é um Isso, presente, né, quando ela teve né? coragem de escrever. Uma Exato. outra coisa que é esse lugar da vulnerabilidade, escreve vai falar de você, você vai falar das suas dores, das suas alegrias, sim, mas vai falar também dos bastidores, dos seus fracassos, das suas dores. Acho que é um pouco que você estava falando, né, no Isso, início também. E esse lugar da isso. comparação, né? Tipo, a gente fica se comparando com os outros e, tipo, não, mas eu tenho que escrever igual o Jorge Amado, eu tenho que escrever. E é Não é. muito louco isso, né, Edgar? Porque eu lembro que, gente, a gente vive numa sociedade é, tão louca, porque eu lembro quando a gente estava conversando, né, sobre a história do meu conto, eu lembro que você falou assim, nossa, você tá me ouvindo, Edgar? Edgar? Acho que travou. Vocês estão ouvindo? Vendo tá me Oi, ouvindo, acho que Edgar? agora voltou. Agora sim, agora Voltou, sim. voltou. É. Voltou. Mas só contando aqui que a gente já está em 53 minutos aqui, ó. O tempo passa rápido. Nossa, Mas deixa a eu gente nem resumir vê, aqui o né? que eu estava falando. A gente nem vê. É tão bom. É. Eu lembro que quando. E é uma coisa também, eu acho que tem a ver com essa coisa da autoestima, do lugar de valor, né? Da nossa história, do que a gente Sim. fala. Porque eu lembro, quando a gente estava conversando sobre a minha história, para o meu conto no projeto Mulheres que Escrevem com Uhum. Lobo, que você falou assim: não, mas a sua escrita tem uma pegada do Jorge Amado. Né? Tem a ver com essa coisa da Uhum. regionalização, da Sim. pegada política, não política partidária, mas política no sentido da. E Sim. eu, Uhum. quando você falou isso, eu até congelei. Eu falei, tipo, Uhum. quem sou eu para me comparar com o Jorge Amado? Não que você estivesse me comparando, não era isso, mas tinha algo ali que te lembrou, né? Mas quando eu pensei, no Jorge Amado, que tá doido, Jorge Amado é gigantesco. Quem sou eu para, né, para ser Uhum. não comparada, mas para Sim. ser, né? E é muito louco, porque eu acho que isso acontece com a gente, né? E às vezes isso priva a gente de fazer coisas iguais que a Zélia fez, que minha tia Wanda fez, que foi escrever um E livro. exatamente, ou a Carolina Maria de Jesus, né, que escreveu Quarto de Despejo, que era um diário, né? Então, sabe, é isso. É isso que você falou, eu acho que talvez seja o que mais trave mesmo. Essa comparação, sempre está ali se comparando, fala, não, não dá, não vai, não tem como.
né? Mas não é assim, né? E não é pra ser, né? Tipo, ai, não, eu não vou escrever igual o Jorge Amado. Não vou mesmo, não. Não vou escrever igual o Chavanda. Não vou escrever igual o Edgar. Eu não vou escrever igual o Chico Buarque. Eu vou escrever igual a Poliana. E é isso também. Eu vou achar o meu jeito de escrever. Porque é E, isso, né? Você vai se reconstruindo. Eu imagino que daqui a 10 anos você já vai estar escrevendo de um jeito diferente do jeito que você escreve hoje. E daqui a 20 anos. E aí uhum, vai, e eu acho que é essa beleza da escrita também, porque ela acompanha a vida também, né? Ela acompanha o nosso processo o nosso processo de estar na vida, né? E de aprender, e de interagir com a gente, com o mundo e se transformando uhum, nesse processo. A escrita me transforma muito, assim. Não em outra isso. pessoa, eu acho que me transforma muito em mim mesma. Porque eu brinco que eu nasci sendo eu, e passei a vida inteira tentando não ser para me encaixar nos padrões sociais. E agora eu vou passar o resto da vida tentando ser eu Uhum. de novo. E a escrita me Ah, ajuda muito nisso, né? A me encontrar nessa confusão, né? De papéis, enfim. uhum. Edgar, 55 minutos, já estamos caminhando para o fim, assim, quer falar um pouco do trabalho, das inscrições abertas, dar tchau pro povo, enfim. Então, então a gente então faz esse projeto com as mulheres, né, que aí já está rolando, mas se alguém aqui tiver, né, interesse, né, fala comigo, a gente, né, eu que faço, Abre outra né? turma. Exatamente, exatamente. E tem o dos homens, que chama Homens Cronicamente Viáveis. Esse tá, não começou ainda, vai começar agora, dia 1º de dezembro. E que está movimentando bastante, está sendo bem legal. E a ideia, tanto com homens quanto com as mulheres, é sempre a mesma, que todo mundo é escritor, todo mundo tem essa capacidade. É só, o único requisito que eu peço sempre é vontade. Você tem que ter vontade de escrever, tem que querer. Querendo, aí começa a produzir as belezas. Uau, maravilhoso. E onde que o pessoal te acha aí no Instagram? É que no Instagram mesmo, né? O @Edgar W. Santos, manda uma DM para mim e aí a gente começa a papear. Ai, maravilhoso. Edgar, quero te agradecer assim, a disponibilidade, o tempo. Ai, para mim é isso, é uma alegria conversar sobre esse assunto. O projeto para mim está sendo muito incrível, né? Acho que tem transformado também o jeito que eu exerço, que eu pratico a escrita na minha vida e que eu oriento outras pessoas também, né? Nesse projeto, inclusive, que eu vou abrir uma segunda turma agora também, que eu era só eu, é um grupo terapêutico para as mulheres. A gente vai trabalhar essa coisa da superação do estresse e da ansiedade através do revisitar da nossa história, da infância. E eu percebo que esse movimento que eu estou fazendo com o grupo, né, que para mim é super legal e é genial porque é isso, né, tem essa coisa do individual e do coletivo Sim. né, eu não perco a minha identidade, mas ao mesmo tempo eu me construo na relação com as outras Uhum. mulheres e com você. E que para mim essa é uma potência do grupo, né? Eu amo trabalhar com É, o grupo. Então, tanto participando do grupo como eu participo do projeto, quanto facilitando e conduzindo outros grupos, para mim é de uma riqueza extraordinária, porque é isso, né? Sou eu nessa dança entre o individual e o coletivo, sem me perder de mim, mas ao mesmo tempo sem não, considerando também o grupo, né? Eu acho que é uhum. isso, né, que a pandemia está pedindo para a gente fazer. A gente não precisa se perder. É, A gente não precisa se pois é. perder da gente, mas a gente precisa lembrar que a gente está num coletivo, né? A gente não pode olhar só para o nosso umbigo, senão a gente destrói o meio ambiente, destrói a cidade, e aí? Vai sobrar o quê? Porque a E gente não vive sem destrói, as árvores. Exatamente, a gente se né? destrói, né? Porque se as árvores acabam no mundo, acaba a água, acaba a gente também. Então é lembrar, né, que a gente é natureza. Então, assim, gratidão às pessoas aí, né, que nos acompanharam. Para mim foi muito maravilhoso. Vai ficar gravada a live, quem quiser ver do início, rever. Estamos aí na caminhada. Sim, sem dúvida. Gratidão, querido. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. gente. Até a próxima.